Amém, meus irmãos? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 16. Lembrando que ontem nós tivemos um dia muito abençoado, de muita comunhão e também muita comida. Foi um dia inteiro fazendo pamonha. Depois você pode ver as nossas imagens nas redes sociais, quantas pamonhas foram feitas, quanto milho foi ralado, uma grande festa de comunhão. Nós temos após o culto, se você quiser levar pamonhas, elas estão ainda sendo vendidas, algumas que estão aí são vendidas, a turma dos jovens está ali na quadra, muito deliciosas, você pode ajudar, além de levar o nosso prato típico do Goiás, você pode também participar, apoiar todas as nossas obras de reforma, todas as nossas obras preparando para a nossa escola de educação clássica e preparando para a abertura daqueles portões de forma permanente, sem as grades, qualquer pessoa de qualquer lugar, vindo até aqui na igreja, receber uma palavra, receber uma orientação, receber uma oração, um banho, um café, enfim, a igreja para a cidade. Nós temos um ministério na nossa cidade, desenvolvido pela Family Church, muito importante, que é Banho Faz Bem, é uma van. E essa van atua em torno de poucas vezes por mês, 4 vezes por mês, mas tem um grande valor. Essa van da Family Church vai em diversos lugares, pessoas que moram nas ruas, que escolheram morar nas ruas, é verdade, por causa das drogas, e aquela van para, e dentro da van tem chuveiro, tem banheiro. E a gente quer fazer isso não só 4 vezes por mês, mas quer fazer isso todos os dias. Alguém que nos procurar, a igreja vai estar aberta. Entre outras utilidades da igreja aberta. Eu te convido também a procurar as nossas redes sociais e ver como vai ficar bonita a nossa fachada, como vai ficar de fato agradável, glorificando ao nosso Deus. Então, pamonha e todas as outras coisas desse mês, ajudando a gente a ter os recursos necessários para completar essa reforma, para completar essas obras que o Senhor nos orientou a fazer, tanto pela escola, quanto uma igreja para a cidade. E Levítico 16, enquanto você estava procurando, eu estava dando esses avisos, ele conclui, de certa forma, a nossa questão dos sacrifícios. Nós estamos numa série de reflexões com o título de Do Altar à Vida. E começamos essa série bíblica em Levítico, porque Levítico é, como eu já disse várias vezes, aquele livro meio ignorado. Você assumiu o compromisso de ler a Bíblia toda em um ano, quando chega em Levítico dá assim um desânimo, né? Porque se diz, lá vem, aquele monte de nome, monte de regra, sangue para todo lado, eu não entendo. Por isso pensamos no tema do altar para a vida, como Levítico vale para os nossos dias. E o capítulo 16, ele é talvez o mais importante de Levítico, porque ele revela, ou ele descreve, a festa que os judeus chamam de Yom Kippur. Esse ano será celebrada pelos judeus em 20 de setembro. Vou até marcar aí, para você quiser fazer alguma coisa nesse dia, já marca essa data. É uma data móvel, varia de acordo com as fases da lua, porque o calendário judaico é mais um calendário lunar. Mas antes de pensar em Levítico 16, eu quero te convidar a relembrar os sacrifícios. Havia os sacrifícios, que nós estudamos bem no começo, chamados de holocaustos, uma adoração, uma entrega ao Senhor. Sacrifícios totalmente queimados, simbolizando uma vida totalmente entregue ao Senhor. Depois havia sacrifícios por pecados de ignorância, e eram os pecados mais comuns. Eram pecados que você cometia, que o judeu cometia, que nós cometemos ainda hoje, meio que sem saber. Eram sacrifícios pelos nossos pecados, pelos pecados dos judeus. E quando nós pensamos nisso, nós vimos que havia um detalhe. Não há sacrifício para adultério, não há sacrifício para assassinato, não há sacrifício para roubo, não há sacrifício para aquilo que a gente pode chamar de grandes pecados. Porque havia então no sistema de sacrifícios judaicos uma separação muito clara. Há uma diferença entre a ira, que ela é meio que um sentimento, que vem sem você escolher, do assassinato, que é o fruto dessa ira.
A ira, de certa forma, não pode ser evitada. De certa forma. Pode ser controlada, mas de certa forma não pode ser evitada. Mas o assassinato, sim. Então, os pecados não eram para aquelas coisas que poderiam ser evitadas. E quando a gente pensou nisso, nos primeiros capítulos de Levítico, a gente estudou exatamente isso, sobre a seriedade do pecado e sobre a necessidade que a gente tem de evitar aquilo que pode ser evitado. Ninguém adultera da noite para o dia, é uma construção de um relacionamento, é um desejo que vai tomando conta, é uma intimidade que vai crescendo, é o planejamento do lugar, dá para ser evitado. Então, pedir um sacrifício para isso era desnecessário, porque é responsabilidade. Mas aqueles outros pecados, sim, tinha sacrifício. E aí ficava claro, e nós estudamos isso nos primeiros capítulos de Levítico, sobre a seriedade do pecado. Tão séria que a solução em Levítico é um sacrifício. Nós estudamos a importância do sacrifício, nós vimos como isso estava presente em todas as culturas e como ainda está presente em algumas culturas, como culturas afro, ainda praticam a questão do sacrifício. Nós já não praticamos porque entendemos claramente que Jesus é o sacrifício final, foi o sacrifício final, mas a seriedade do pecado, independente da cultura ser ou não ser regenerada, estava presente nos sacrifícios. Algo morre por causa do pecado. A palavra final de Levítico sobre esse assunto é Levítico 17, sem derramamento de sangue não há remissão. O pecado causa morte. Mas ainda assim, a gente chega em Levítico 16, que é o grande sacrifício anual. Você tinha, então, a sua necessidade, a sua prática de sacrifícios regulares pelo seu pecado. Ao longo dos anos, você ia reconhecendo o seu pecado e pagando por ele com o sacrifício e se apresentando publicamente com um animal que morria em seu lugar. Ao longo do ano, você ia fazendo isso. Era suficiente? Levítico 16 mostra que não. Havia então o chamado grande dia da expiação, que dá um reset na vida, que reseta a vida inteira e que mostra mais ainda a seriedade do pecado. Olha comigo, Levítico 16, o que acontecia nesse dia. Versículo 3. O próprio sacerdote, ele entrava no santuário com um novilho, e ele também tinha que levar um carneiro para o holocausto. O próprio sacerdote tinha que fazer um sacrifício primeiro por si, antes de fazer o sacrifício pelo povo. E esse santuário vai ficar claro nos versículos 12, que era, na verdade, o Santo dos Santos. Eu não sei se você lembra da disposição do tabernáculo, mas o tabernáculo era composto de 3 partes: os átrios, tudo que estava fora, o santo lugar, que seria correspondente na arquitetura a essa parte onde estão, os irmãos estão, e o santo lugar que não existe hoje, tá? Isso aqui não é diferente daí, mas essa parte que ficava mais profundo, onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, separado por um espesso véu. Este lugar separado, o sacerdote só entrava nesse dia de Levítico 16. Ele só entrava no chamado dia da grande expiação. Ele não entrava em nenhum outro dia. E primeiro, como está escrito no versículo 3, ele tinha que apresentar o sacrifício pelo seu próprio pecado, um novilho pelo pecado dele. E eu repito, ele fazia isso ao longo do ano. Mas agora havia uma necessidade muito maior. Pelo povo, versículo 5, pela congregação dos filhos de Israel, ele apresentava 2 bodes, versículo 5, 2 bodes e um carneiro. Versículo 5. A turma nem sempre troca rápido lá em cima na Bíblia, mas versículo 5.
ele apresentava 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Primeiro, versículo 11. Os sacerdotes faziam o sacrifício por si mesmo, matando aquele novilho, expiando o seu próprio pecado. Versículo 12, ele fazia isso dentro do véu, nessa parte chamada de santo lugar, de santo dos santos. Depois, então ele fazia o sacrifício pelo pecado do povo, versículo 15. Depois, então, ele separava um dos bodes para ser oferta pelo pecado do povo. E esse bode, esse sacrifício, ele também era feito, também era aspergido dentro do santo lugar. Mas aí vem uma grande novidade nesse sacrifício. Eu não sei se você está contando os animais, mas primeiro, o sacerdote tinha um novilho e o quê? Um carneiro. O povo tinha o quê? 2 bodes e um carneiro. Eram 5 animais. O boi, o novilho do sacerdote já foi. Um dos bodes do povo já foi. Ainda faltam 3 animais. Falta um bode do povo e 2 carneiros. O carneiro do sacerdote e o carneiro do povo. O que ele fazia então depois? Versículo 20. O segundo animal, o terceiro animal, melhor dizendo. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Um sacrifício que inclui um bode vivo. Versículo 21. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Você consegue imaginar a cena? Esse dia, o dia da expiação, era o dia em que todo homem, todas as famílias deveriam estar pelo menos uma vez naquela festa. Então era a principal festa do ano. Era a festa em que se juntava milhares de pessoas, 1 milhão ou mais de pessoas. Era uma festa gigantesca. E todos eles ali vendo o sacerdote confessar o pecado do povo sobre aquele bode, que não vai morrer. Aquele bode, versículo 22, era enviado para o deserto. Ainda no próprio versículo 21 está escrito isso, mas 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E aí fecha o sistema de sacrifícios pelo pecado com um bode vivo, que está clara a sua representação, está claro o seu simbolismo, não está? O que ele representava? O pecado foi perdoado com o bode morto. E agora, esse pecado é esquecido com o bode vivo. Não é que são 2 coisas distintas, ou melhor, como se fossem 2 sacrifícios, mas são 2 partes do mesmo sacrifício. E eu te convido a pensar nisso com muita seriedade. Vai acontecer em setembro, pelo calendário judaico, a festa do grande dia da expiação. Então, Klaus apresentou um sacrifício em janeiro, apresentou um sacrifício em fevereiro, apresentou um sacrifício em março, e assim foi. Todos os meses. Em janeiro ele apresentou um sacrifício pela ira. Em fevereiro ele apresentou um sacrifício pelo egoísmo. Em março ele apresentou um sacrifício por sua omissão. E ele vai reconhecendo o seu pecado constantemente. E buscando perdão pelo seu pecado. E buscando reconciliação com Deus por causa do seu pecado. Agora, em setembro, no caso deste ano, todos esses pecados são de novo colocados diante de um animal para sacrifício. Esse animal morre. Esse animal paga o preço pelo pecado do Klaus. Mas aí vem o símbolo precioso do segundo bode, que é o quê? Esse pecado é levado para uma terra deserta.
Todo o ritual da volta está descrito em Levítico 16. O homem que foi designado para levar esse bode, quando ele volta, ele toma um banho, as suas vestes ele deixa fora, dizendo: nada daquele bode, nada daquele pecado volta. Fecha o entendimento da graça. O pecado é perdoado e o pecado é esquecido. Não apenas perdoado, mas esquecido. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer circunstância das nossas vidas. E é algo que, na verdade, nós precisamos praticar conosco e com os outros. Eu vou repetir. Isso fecha o entendimento da graça, algo que nós precisamos praticar conosco e com os outros. Porque às vezes nós não perdoamos os outros ou não aceitamos que a graça de Deus esteja sobre o outro. Às vezes nós lembramos do pecado do outro e vivemos tratando esse outro com base em quê? Naquele pecado. É uma incompreensão da graça de Deus. É uma falha em entender completamente a graça de Deus. Que pode acontecer conosco, eu repito, como com o outro. O texto todo esclarece muito bem o conceito de graça, porque mostra a seriedade do pecado. É tão sério, é para ser levado tão a sério, que mesmo na ilustração que estou usando o nome do Klaus, ele tenha feito sacrifício mês a mês. É tão sério, que uma vez por ano, precisa dar uma limpeza maior ainda. Talvez a ilustração da limpeza seja boa. Você é dona de casa e trabalha fora, o que você faz? Você vai limpando a casa no jeito que dá, não é? Mas pelo menos uma vez por mês você contrata alguém ou você separa um dia para dar uma geral caprichada. É um bom exemplo, é uma boa ilustração. É tão sério que essa precisa ser uma limpeza completa. Então a primeira lição é: pecado é coisa séria, tão séria que envolve até o santuário. O primeiro sacrifício envolve a limpeza do sacerdote, envolve a limpeza do próprio santuário. Os nossos pecados foram contaminando o santo dos santos, o lugar da presença de Deus. Ele foi purificado também. É sério, pecado não é coisa para a gente brincar, pecado não é coisa da cultura, pecado não é coisa da consciência, pecado não tem a ver somente com culpa, tem a ver com a nossa relação com Deus. Mas mesmo sendo sério, o conceito de pecado não é para que vivamos oprimidos, não é para que vivamos presos. E aí vem o grande dia da expiação, que além de dar reforço no perdão, na limpeza. O título que eu decidi para essa mensagem hoje foi dando um reset na vida. Você recomeça. E o pecado do passado? Ele foi esquecido. Quando Miqueias profetiza sobre isso, Miqueias diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Eu lembro, e quero contar essa história. Nós tínhamos na nossa casa em São Paulo, peço oração pela venda dela. Está difícil, como está difícil muita coisa no Brasil no momento. Nós tínhamos um grande banheiro, que só tinha pia, era só um lavabo, na verdade. E a gente sempre recebia muitos amigos em São Paulo, então a gente projetou ter mais um banheiro completo, não só um lavabo. E a mão de obra muito cara. Mas um dia nós encontramos, nos projetos da Cristolândia, um pedreiro. E nós o contratamos. E aquele pedreiro, por ser nosso irmão em Cristo, almoçava conosco todos os dias da nossa casa. Estava construindo aquele banheiro, reformando, e todos os dias almoçando conosco. O que é que tem de mais até agora? Deixa eu te contar. O José foi preso 12 anos por atos de violência. E por 5 anos ele morou nas ruas. E daí,
esses pecados, ainda que sejam lembrados na memória, não impediam. Eu podia sair da minha casa, trabalhar fora, fazer visitas e o que fosse preciso, deixar um ex-presidiário, deixar um ex-viciado, deixar um ex-cracudo, só ele e a minha esposa na minha casa. Porque aquele passado do José está esquecido. É o desafio que Paulo faz a Filemon, e diz: Filemon, você tem um carinha aí que fugiu da sua casa, fugiu roubando. Mas deixa eu te contar, Onésimo se converteu. Onésimo agora crê em Jesus. E sabe como é que você tem que tratar ele, Filemon? Como se nunca tivesse acontecido. Essa verdade da graça. O pecado é tão sério que tem um sacrifício regular, mas que ainda não é suficiente. Tem que ter o grande dia da expiação para zerar. É tão sério. Mas ao mesmo tempo, não é para culpa, é para transformação, porque o pecado perdoado é esquecido. Às vezes a gente convida pessoas para dar testemunhos. Eu já encontrei várias vezes as pessoas que dizem: pastor, eu não queria dar esse testemunho. Várias vezes. Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu experimentei isso, a gente tinha uma programação de jovens e a gente queria convidar uma menina que tinha sido meio que envolvida com essas bruxarias modernas, Wicca, como é que é essa cultura? Não, é Wicca, né? Woke. E ela disse: pastor, eu não aceito dar o testemunho não, porque eu quero esquecer. E foi esquecido. Foi. Louvado seja o Senhor, foi esquecido. Essa é a mensagem de Levítico 16. Mensagem que a gente tem que praticar na nossa vida. Nós vamos cantar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós vamos cantar com profundidade, com fervor, que de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado que vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Mas quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Por quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É uma mensagem para mim, para você. Jesus representa os dois bodes. Sim, nós temos uma doutrina de uma seita dos nossos dias que pensa que Jesus é o bode que morre e Satanás é o bode que vive. Não tem nada a ver, porque Satanás não tem nada a ver com a minha salvação, com a minha libertação. Jesus é os dois bodes. Ele perdoa e ele esquece. Mas eu quero te convidar a cantar essa música pensando não só em mim, não só em você, Levi, mas em quem você ainda mantém preso. Em quem você lembra, tu está lembrado que esse pecado, está lembrado ou não está? Ele foi para o bode, mas você trouxe o bode de volta na vida da pessoa. Eu quero te convidar a pensar nisso, porque isso é o que mais separa crente de crente. É o que mais nos separa como igreja de Jesus. É não deixar o bode lá, trazê-lo de volta para a conversa sempre. É olhar para a pessoa e lembrar do pecado dela. É olhar para a pessoa e lembrar do que já foi perdoado e esquecido. É o que mais nos divide, é o que mais nos separa. E eu te convido a cantar. Eu vou convidar você a ficar em pé e a cantar. A música ajuda a gente a expressar muito dos nossos sentimentos. Eu te convido a cantar pensando: não há condenação para mim.
e nem para fulano. Não é minimizar o pecado, mas é trazer graça sobre o pecado, sobre a sua vida, sobre a vida de quem te machucou ou quem pecou. Vamos cantar?